Então, minha gente, nós vamos falar um pouquinho sobre culto comunitário mais uma vez. E o nosso tema vai ser fazendo o culto comunitário acontecer, baseado na apostila de Carlito Paz, que faz a seguinte proposta, né? Uma igreja brasileira com propósitos. E aí, seguindo aqui, a adoração comunitária ela acontece quando há participação ativa na comunidade. Quem pode aí, por gentileza, abrir a Bíblia em Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Isso, Neemias capítulo 8, versículo 6. Deus do céu, o tal de screen do celular está com problema. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as suas mãos e inclinaram-se e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. Então a gente observa, né, que o que acontece aqui é o seguinte: a comunidade ela pode ficar naquela passividade de mais um culto e ficar parada ali, prostrada, aquela coisa toda. Eu não sei um culto para fazer um negócio desse. Assim, eu particularmente não sei que graça tem. Travou o vídeo aí? Pensei que você estava assistindo. Então, eu por exemplo, não faço ideia, né, de o que faz alguém procurar, né, ir para um culto com aquela pretensão, né, de eu vou lá, vou ver o que está acontecendo, né, fulano cantou assim, Beltrano cantou assado. A mensagem percebe que a adoração comunitária que acontece com excelência é aquela que tem uma participação ativa da comunidade. Você vê que no caso aqui, Esdras, né, ele bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu amém, amém. Ou seja, o povo estava na mesma sintonia, o povo estava no mesmo clima. E diz o texto, né, inclinando-se a adorar ao Senhor com os rostos em terra. O pessoal foi mesmo, assim, foi junto. Então, Esdras está adorando a Deus, Esdras está glorificando a Deus, o povo está junto, glorificando a Deus também. E aí, a gente, pelo menos o que está aqui, né, foi um culto na praça, uma espécie de ar livre, né, e o povo participou intensamente. Foi um culto longo, aproximadamente 7 horas de duração. O povo começou de manhã cedo e lá para o meio-dia que estava terminando. Só para você ter uma ideia, Marcelo. Agora imagina, né, o nosso povo do espírito das 9 horas, né? E aí nisso, o nosso povo com o espírito das 9 horas, né? Ou de repente aquela pessoa que assim, é um tal de canta minha gente, deixa a tristeza para lá. E aí na hora que o pregador vem, o pregador vai e faz uma breve reflexão, né? E vai todo mundo embora para casa. Paulo levou tanto tempo pregar, a pessoa caiu, né? Tá vendo, cara? O Eutico foi cochilar. Esse é o problema. Não cochila não, Leduíno. Cochila não. E se cochilar, fica longe da janela. E aí nisso, o povo levantou as mãos, o povo concordou dizendo amém, amém. O povo se inclinou, o povo adorou, o povo orou prostrando-se em terra. Então não foi aquele negócio de vamos assistir o culto. Não, vamos adorar, né? E aí vemos que a adoração comunitária ela exige intensa participação do adorador. O povo não somente assiste, mas interage, né? Então o povo ele está ali, mas ele também está participando. O povo também é agente no processo e se envolve do início ao fim da celebração de forma ativa e espontânea.
Tá rindo porque tá lembrando de alguma coisa? Não. Ah, Aí o caso que tu falou a gente, eu lembrei da viagem antecedente. Pastor, a oi. impressão que dá é que nessa época aqui as pessoas iam cultuar a Deus. E hoje em dia, é a palavra que o pastor falou, as pessoas vão assistir ao culto. Uhum. E o culto tem que estar de acordo com os moldes que eu planejei para aquela noite. Porque se não tiver, eu saio de lá revoltada porque a palavra não foi boa, o louvor desafinou e outras coisas a mais. E nessa época aqui não. Nessa época eles iam cultuar o Senhor. Vê que mais ou menos 8 horas e não relata isso, não relata. Exatamente. Não aconteceu das pessoas irem saindo, pelo menos nos nossos cultos, né? E tudo indica que se destacou, né? Se destacou a quantidade de horas, poderia destacar também que teve gente que foi embora. Que teve gente que Exatamente, com certeza. Até porque tantas coisas ruins a Bíblia não esconde. Os Exatamente. pecados, tantos erros, não esconde isso. E assim, é importante a gente pensar nisso, porque a gente deve considerar até que ponto, né, a gente está realmente fazendo uma coisa para Deus mesmo, ou seja, um negócio para a gente. Não que seja errado fazer alguma coisa para a gente, o problema é dizer que é para Deus e ser para a gente, que aí a gente está sendo mentiroso, né? E aí a gente observa, né, que eles estavam ali de uma forma ativa e de uma forma espontânea. Então é aquela coisa de, olha, a gente está trabalhando também, a gente não está ali parado esperando a hora acabar. Não, a gente está participando como se a gente estivesse lá também e fazendo alguma coisa também. E aí é importante que eu e você tenhamos a seguinte ideia, né? Que o culto onde eu estou ali adorando, ele é importante, independentemente se eu estou pregando, se eu que estou cantando ou se eu que estou dirigindo. O culto é importante porque eu estou ali glorificando a Deus e Deus está naquele lugar, tem uma palavra para a minha vida, eu vou me tornar mais parecido com Ele e Ele vai receber o meu louvor, a minha gratidão, a minha adoração e assim por diante. 2. A adoração comunitária acontece quando a compreensão da palavra. Então, vamos ler aí, versículo 7 e versículo 8. Quem pode? Josuá, Bani, Serebias, Jamim, Acub, Sedatai, Odias, Maazéias, Kelita, Azarias, Josabade, Anã, Delarias, e os levitas ensinavam o povo de lá, o povo na lei, e o povo estava no seu lugar, e eram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, fazendo que, lendo, se entendesse. Então a gente percebe que é como se houvesse uma plenária e depois pequenos grupos, né? Então o que acontece? A gente vê aquela ideia de eu estou aqui ouvindo a leitura, mas Jaciara, eu não entendi bem, né, o que o Joelson tinha falado. Olha, de acordo com o texto, né, ali na cultura da situação tal, parará. Então observe, né, que assim há uma compreensão da palavra. É aquela questão de que se tem alguém pregando, é importante que essa pessoa que está pregando esteja pregando de um modo que as pessoas entendam. E é importante também ter na igreja gente que facilite o processo. É aquela questão de, se de repente eu conversei com a Jaciara e a Jaciara percebeu que eu não consigo entender quase nada do que o Joelson fala, a Jaciara depois até pode bater um papo com o Joelson, assim, olha, pelo menos, né, conversando com o Roberlan, eu percebi, né, que ele tem um pouco de dificuldade de compreender algumas palavras. Aí o Joelson de repente até pode se policiar mais, porque é muito comum, principalmente nós batistas, é muito comum às vezes assim, o pregador falar uns termos que nem ele usa no cotidiano, né? E as pessoas, né, que estão na igreja também não usam. E aí nessa brincadeira, observa bem, a pessoa ela vai achar o pastor Wagner muito inteligente, mas se você perguntar, mas o que ele ensinou ontem? Não sei. Então, entende que assim, eu sou do seguinte raciocínio:
Eu prefiro que a pessoa fique chateada com o que eu prego, desde que ela compreenda o que eu preguei, né? Então é importante a gente ter aquela ideia de que assim, a palavra ela tem que chegar no nosso coração e produzir. Ou vai incomodar para a gente fazer alguma coisa, ou vai encorajar para a gente fazer alguma coisa, ou vai nos repreender para a gente deixar de fazer alguma coisa, assim, vai confortar a gente diante de alguma coisa que a gente está vivendo. Mas assim, eu preciso entender, porque se eu não entender, o que adiantou aquele momento? Não adiantou nada, pois não, Jorge? Voltando como se fosse lá, a apóstolo Paulo, que diz a passagem que adianta, né? A línguas estranhas, se não houver quem interprete. Exatamente. Vai lá e fala palavras difíceis que a gente não vai entender. É isso que seria importante que as pessoas elas pudessem compreender, que elas pudessem ter aquela ideia de que mais importante do que eu ter a oportunidade de falar é a pessoa que vai me ouvir ser edificada quando eu falo. É que a gente fica tão feliz pela oportunidade de falar que muitas vezes a gente não se preocupa com o que o outro está ouvindo. Só que é o outro ouvir que é o motivo de você falar. Se não fosse o outro para ouvir, você ia falar para quem? Então, se você está falando, é porque alguém tem uma necessidade, e você precisa pensar nessa necessidade. A Bíblia precisa o quê? Ser compreendida, porque se ela não for compreendida, como Deus falou com a pessoa através de você? Fala, Jorge. Só um exemplo também, eu quando escrevo, eu me preocupo muito com quem vai ler o que eu escrevo, porque senão vai ficar difícil. Eu me preocupo muito, tem uma coisa que eu falo também, eu me preocupo. A mesma coisa o médico, quando ele escreve, ele se preocupa com quem vai ler o parecer. É incrível, né? Isso é importante, gente. Agora não pode mais não, agora tem que ser digitado. Tá tudo bom. Vou ver isso no posto lá perto de casa. Tem que ser digitado. Então, mas eu vou ver se lá no posto perto de casa funciona. Vou cobrar depois que eu for atendido, porque antes talvez eu tenha problema. Mas, a gente que é pobre, né, rapaz? Oi. Eu entendo uma coisa assim, nós estamos falando desse assunto de que muitos irmãos saem de casa, às vezes vai para a igreja, ouvir a mensagem. Eu acho que eles não saem de casa pedindo a Deus que fale o coração deles, ao chegar lá e ouvir a mensagem. Hoje eu fiquei triste com o irmão, porque ele foi criado na igreja, a mãe dele. E a propósito, muito boa aquela exposição que você fez aquele outro dia no áudio, tá? De um texto bíblico, ficou muito bom. Ele foi criado na igreja, cresceu, ouvindo mensagem. Esses dias, comentando com ele acerca da volta de Jesus, ele virou e falou assim: você ainda está enganado por isso? Porque Jesus já veio, entendeu? Esse negócio de Jesus já voltar. Aí eu fiquei assim: qual é a base que você tem que Jesus vai voltar? Aí foi mostrando ele. Ele falou assim: vocês estão querendo ficar enganados toda a vida? Entendeu? Olha só o problema. Então, o que eu estou falando? Nem todos que estão na igreja são dele, né? Aí questiona, ouve a mensagem, ele não sente a mensagem, não sente o Espírito Santo de Deus falar o seu coração, porque ele não sai de casa assim, porque eu acho que se eu sou crente, eu realmente tenho um compromisso com Jesus, eu vou para a casa de Deus para ouvir a mensagem. Claro. Eu já saio querendo que Deus fale o meu coração. Isso. Esse é o meu pensamento. Eu falo: Senhor, fala o meu coração, o que eu estou precisando ouvir. Então, em muitos casos é assim. Eles saem, né, talvez não tiveram encontro com Cristo ainda e questionam. Tudo que é de Deus eles questionam. É engraçado que assim, absorve tudo lá de fora e questiona o que está dentro da igreja. Eu não consigo entender esse pessoal. Né? E assim, e é um negócio para a gente pensar. Quando eu bato na tecla de que a gente está vivendo o tempo de evangelizar os evangélicos, tem gente que acha que eu sou pessimista, mas não é. Entende? Ou seja, qual foi a esperança da igreja assim que Jesus foi aos céus? De que um dia ele voltaria. Então, se eu não tenho mais uma esperança dessa, que tradição cristã é a minha? Né? É um negócio para a gente pensar. E a igreja pronta, se não for para te adorar, porque eu estou aqui. Olha aqui o lance. Então é um negócio, né, para a gente pensar. E assim, a importância, né, da compreensão da palavra em nossa adoração comunitária
é de suma importância a leitura e compreensão das Escrituras. O verdadeiro adorador sabe por que adora a Deus. É aquela consciência de, com todas as dificuldades que eu tenho na minha vida, existe alguém muito especial que se importa comigo, alguém que me deu a salvação, alguém que tem mostrado essa salvação no meu viver diário, porque para mim a salvação não é apenas não ir para o inferno e não apenas ir para o céu, mas é o fato de assim, o inferno sair da minha vida e o céu entrar na minha vida. É aquela questão de poder ter alegria nos momentos difíceis, ter paz interior, paciência no sofrimento, conseguir ter uma boa motivação na hora de fazer as boas ações, uma fé que muda a minha situação, e quando a fé não muda a situação, muda a minha atitude frente à situação, sem falar que Deus ainda me capacita para amar os não amáveis, né? Então, eu não preciso explicar o que é um não amável, né? E aí nessa situação, observa bem, quanta coisa, né, que Deus me capacita, e que eu olho e falo assim, quem só está na prática religiosa, acha que isso que eu estou falando nem existe, entende? Fala assim, que conversa é essa? Pô, cada uma, as coisas não são assim não. Acorda, Alice, está em que planeta? Bebeu? Comeu pão do lixo? Então, agora é importante a gente olhar e verificar que isso tem a ver com fé. Tem a ver com fé. E se o indivíduo não crê, ele está lá, mas está lá fazendo o quê? Né? Então, aquele caso, tem a namoradinha, toca, né? Porque é legal tocar, vai tocar onde? Quem vai querer escutar ele tocando daquele jeito? Na igreja dá para aceitar. Na igreja a gente canta do jeito que a gente canta e a igreja aceita. A gente ainda recebe escala e toca domingo à noite, canta domingo à noite, né? Então, assim, para o músico secular, né, gente igual a nós, às vezes, o que acontece? Tem um monte de gente querendo uma vaga ali e a gente, para entrar, é difícil. No nosso contexto, não. No nosso contexto, o pessoal chega a ficar feliz quando a gente chega, mesmo quando a gente chega atrasado, né? Então, vai chegar atrasado para tocar pé de moto para ver o que acontece contigo. E aí, nesse caso, é melhor nem ir, nem vai. E aí, nesse caso, agora para Jesus, né? Eu quero conhecer Jesus. E aí, nesse caso, diante disso, a adoração comunitária, ela tem a ver com o quê? Olha, eu tenho consciência de que porque eu adoro a Deus. E como eu tenho essa consciência? À medida que a palavra é exposta, eu abrigo no meu coração. Então, a aplicação é a parte mais importante da mensagem. Cada um deixa Deus falar e tira as lições para a sua vida. Então, o que acontece? Joelso pregou, e aí eu ouvi. Aí o Joelso, quando termina, fala, e aí? O que você vai fazer a partir de hoje com isso que você aprendeu? Pronto, eu já vou para casa pensando em alguma coisa. Não é só uma exposição de conteúdo, é uma provocação para um viver diário. Está dando para entender? Então, o que acontece? Eu não estou indo para o culto para ouvir uma preleção e dizer que gosto ou dizer que não gosto. Eu estou lá para ouvir um conselho e colocar em prática algumas coisas, né? E aí, a adoração comunitária, ela acontece quando há consagração de vidas. Você que deve explicar isso, Delcio. A consagração de vidas, ela é importante. Não, porque o Delcio está olhando para a minha cara como assim, o que está acontecendo? Eu falei, você deve saber melhor que eu. E aí, nisso, a importância da consagração de vidas. Versículo 9, quem pode ler aí? Neemias, que era o governador, e o sacerdote, e o escriba e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Então não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da Deus. Então a gente percebe, né, que Neemias, Esdras, os levitas ensinavam o povo. E aí dizia, olha, esse dia é um dia dedicado a Deus. Não é para vocês ficarem por aí chorando, arrasados e tudo, não. Esse é um dia de vocês dedicarem ao Senhor, de vocês celebrarem ao Senhor. Quando nós estamos prestando um culto ao Senhor,
nós fazemos isto num momento separado, consagrado ao Senhor. A nossa atenção deve estar na palavra do Senhor. Este é o dia que o Senhor nos fez. Deus vai falar com a gente. Então é importante a gente ter aquela ideia de que assim, olha, aqui, embora seja um estabelecimento físico, mas eu estou, como é que eu posso dizer, concentrado naquilo que Deus tem para a minha vida. E aí qual é a maior dificuldade que a gente passa? É a distração. Claro, a gente que trabalha no culto é muito mais complicado para a gente ter essa concentração, porque tá aquele caso assim, tá falhando o microfone, né? Então eu lembro de uma vez, já tem uns 20 anos isso, eu fazia parte da equipe de cânticos, né? Aí a gente está lá cantando, aí de repente, assim, estava um clima muito legal, mas aí falhou o negócio lá de um microfone, a gente querendo fazer sinal para o irmão do som estava assim. Aí o que aconteceu? O clima já foi ficando ruim para a gente, porque assim, o pessoal foi ficando irritado, porque a gente precisa aqui do som, e o irmão estava lá. Então a gente sabe, né, que assim, graças a Deus que ele estava sentindo a presença de Deus, mas a gente que está trabalhando no culto, a gente tira só um gostinho, porque a gente tem que estar focado. Agora, a pessoa que foi lá, está ali, meu Deus, ela foi lá só para isso. Aí, pô, fulano, né? Aí nisso, deixa eu mandar uma mensagem aqui do Twitter, né, para fulano de tal, deixa eu discutir aqui sobre a manifestação do dia 26, e aí então você olha para situações assim, pode parecer bobeira, mas você acha que não aconteceu isso não, domingo, de noite? E aí nesse caso, por exemplo, é importante a gente ter essa compreensão, né? É importante a gente ter a ideia de que eu e você estamos ali focados, dedicados, consagrados, né? Aquele momento é um momento único. Eu lembro às vezes quando eu converso com a Gisele é minha esposa, né? E aí ela está falando, aí ela fala assim, o que eu acabei de falar? Gente, eu odeio quando ela faz essa pergunta. Por quê? Porque na maioria das vezes quando ela pergunta isso é porque ela percebeu que eu estou olhando para ela, mas eu estou em outro lugar. E é interessante que eu estou olhando para ela, como assim? Estou ali, mas não estou ali, né? Aí eu percebo que assim, se minha esposa, né, fica incomodada com isso, poxa, Deus tão grande, perceber que a nossa mente vai para tudo quanto é canto, naquele momento que era dedicado para Ele. Para Ele. Gente, a semana tem 168 horas. A maioria das nossas igrejas está na faixa de 2 horas de culto. Está entendendo? Algumas têm até menos. E aí, nesse caso, está dando para entender? Assim, as igrejas têm pouco tempo de culto. Às vezes a pessoa ela vai num culto só por semana. Tem meio de semana, tem de manhã, domingo e tem domingo à noite. Às vezes ela só vai num culto da semana. E aí ela consegue, mesmo ali, sair daquele caso. Imagina se você estivesse sendo operado por um médico que está olhando para outra coisa, conversando sobre outra coisa, embora... Tá dando para entender? Porque eu lembro que quando eu estava na mesa de cirurgia, eu estava começando a ficar grogue, mas eu estava escutando, eles estavam conversando. Então, assim, é importante a gente observar que assim, você não quer que alguém te atenda focado. Por que você não tem esse cuidado na hora de atender o Senhor? Né? Então é algo, né, para a gente pensar. É fácil? Claro que não, claro que não. A gente que está trabalhando no culto é muito mais complicado. Mas assim, resolveu tudo que tem para resolver? Pronto. Aquieta minha alma, né? Faz meu coração ouvir tua voz. E aí nesse caso, agora aquele então que não está escalado para trabalhar, esse então é que teria que ficar bem ali mesmo, de boa, né? E aí, o versículo 11, quem pode ler? Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então a gente observa, né, que é o versículo 11 do capítulo 8. Capítulo 8, versículo 11. Ou não, capítulo 8, versículo 11, isso mesmo.
E aí a gente observa, né, que assim, um dia consagrado é um dia separado, e aquela questão, né, de separar esse tempo só para isso. É claro que assim, qual é o problema de boa parte da membresia das nossas igrejas hoje em dia? Muita gente só vai para o culto quando não tem nenhum outro lugar para ir. É isso? Vai não. Tem muita gente que só vai para o culto quando não tem um outro lugar para ir. Não, isso é blasfêmia. É blasfêmia. Então, de vez em quando eu falo blasfêmia. E aí, nesse caso, é triste, né? Eu lembro que uma vez eu estava pregando e falei isso. Gente, se tem uma coisa que corta o meu coração, é ver crente tratando o culto como aquele rapaz trata a menina feia no final da festa. Ele passou a noite toda tentando namorar uma, outra, fora daqui, fora dali, fora de lá, para ele não voltar de mão vazia, não voltar sem nada. É aquela mesmo. Ó, você vai na frente, eu vou depois, porque os colegas zoam, né? Então, aí o que acontece? Não, Delcio não. Delcio sempre foi um menino bom. E aí, nesse caso, né, ele deu uma gargalhada porque ele conseguiu achar engraçado, né? Só isso. Aí, nessa situação, eu percebeu que ele não teve empatia nenhuma com a menina feia, né? Percebeu? Aí, nesse caso, né, assim, às vezes tem gente que trata as coisas de Deus assim. Bem, tem a casa de praia da Jaciara. Não vou no culto, tá entendendo? Então, peraí, é final de campeonato lá no Maracanã ou no Engenhão? Deu para entender? Maratona de Netflix. Gente, se eu contar um negócio para vocês não acreditam. Olha, nem eu acredito, né? O que acontece? Eu não sei se é verdade, mas, por exemplo, eu fui pregar numa igreja, aí eu tô voltando para casa, né? Tô voltando para casa da família hospedeira, e aí nisso o parente, né, da anfitriã chegou e falou assim: a gente estava com dificuldade com a juventude. Eu, para mim, não vi dificuldade nenhuma, porque eu não conheço a igreja. Para mim a igreja estava boa, estava cheia, estava tranquilo, né? Aí o pessoal na volta para casa, né? E eu, né, só com o meu ouvido ali, né? O povo fala e o povo ouve, né? Se ninguém ouvisse, não tinha ninguém para falar, né? Então, aí nesse caso, não, a nossa dificuldade lá na nossa igreja é a juventude, o pessoal, né, não chega junto, não sei o quê, só vai quando eles querem, aqueles negócios assim que acontecem em algumas igrejas, não é na maioria das nossas, obviamente. E aí nesse caso, né, claro, a maioria dos jovens, né, jovens suas fortes, então eles são muito comprometidos, né? Você pode chegar lá na escola dominical 8 horas da manhã, que está assim de jovem, em todas as igrejas do nosso Brasil. E aí, diante desse caso, o que aconteceu? Tudo bem? Aí nisso, o que aconteceu? Um jovem, né, filho da pessoa, né, que estava acolhendo a gente, mas também, falando de tal, falou que não ia poder vir nesse culto não, porque ele tinha que concluir a maratona dos Vingadores. Aí eu, oi? Né? Eu nem sei como é que era essa maratona, se foi na TV por assinatura, se foi em algum outro lugar, eu não sei como é que foi, eu só sei que assim, eu pensei cá comigo, gente, se isso é verdade, o mundo está acabando, né? Então, por exemplo, eu falei casa de praia, eu tenho certeza, isso acontece. Futebol, eu tenho certeza, isso acontece. Ou vocês acham que todo mundo foi pro culto domingo? Meu Facebook estava cheio de crente, ó, maraca. Até pode ir para a igreja, mas tá lá no sapatinho vendo o jogo. Rapaz, você me lembrou uma situação. Que assim, terminou o jogo. De qualquer maneira ele tá no engenho. Não, você terminou o jogo, o cara foi zoar o outro. Mas tinha acabado o culto. Aí nisso, eu olhei assim, esse mundo tá perdido. Não, você falou uma coisa que é verdade. O camarada não foi, mas foi. Ele estava, mas não estava no culto. Então, aí observa bem, imagina
né? Você está com a sua namorada e a cabeça dela está em outro lugar, ela está no WhatsApp conversando com a amiga, me liga, esses negócios todinho, né? Ou então você está com o seu namorado está batendo papo com o sogro dele, né? Aí tu pensa assim, cara, você veio me namorar ou namorar meu pai? Não, porque assim, rola muito disso, né? Às vezes tem aquele namorado que ele fica tão amigo da família, que às vezes assim, ele esquece a garota e conversa com o sogro, conversa com a sogra, brinca com um cunhadinho pequeno, rola uns lances desse, né? E aí, como é que a menina fica? Injuriada. Ou seja, quer vir conversar com meu pai? Vem outro dia, pô. Agora hoje é dia da gente namorar, né? Então, eu não sei se dá para perceber que, imagina, se isso acontece com a gente, eu fico pensando como é que Deus fica olhando a sua criatura, que Ele salvou, né, que Ele trouxe para a sua igreja, que Ele trouxe para o seu aprisco, vendo assim, estão me trocando por causa de um negócio desse, né, assim, estão me trocando por causa de uma bobeira dessa, que assim, não vai fazer diferença nenhuma na vida dessa pessoa. Eu vejo uma situação, que eu chamei uma Bíblia, né? Não vai pro culto não? Ele, não, estou muito cansado hoje. Aí eu estou voltando do culto e estava jogando bola. Entende? Então é uma coisa, né, para a gente pensar, assim, que até que ponto, né, nós estamos com aquela ideia, né, de que, olha, esse momento é separado para adorar o Senhor, né, que eu e você não venhamos adorar, ou adorar não, né, porque como Deus falou, não é adorar, eu fui para o culto, mas eu não estou adorando, né, então aquela ideia, né, de que assim, eu não estou aqui porque eu não tenho para onde ir. Se eu tenho explicação? Bem, assim, sem pesquisa nenhuma, né? Eu entendo muito a questão de não só a igreja evangélica em si. Tudo que é tradição hoje não chega a tocar muitas pessoas, seja no aspecto patriótico, seja no aspecto religioso, seja no aspecto familiar. Parece que tudo quanto é tipo de tradição, parece que nós fomos educados, nós fomos doutrinados para não tratar as coisas mais com deferência. Não é diferença não, tá, gente? É deferência mesmo. E aí, nesse caso, aquela questão de assim, olha, esse é meu pai, tá entendendo? Esse aqui é o meu líder espiritual. Aquela coisa de, olha, eu estou aqui, esse momento aqui é o momento de adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Parece que não existe muito isso. Parece que é o seguinte, tem que ter uma boa música. Como está a vida de quem toca? O importante é a música ser boa. Entende? A questão tem que ter uma boa palavra. E boa palavra é uma coisa que eu gosto. Boa palavra não é a questão de assim, olha, a Bíblia está dizendo esse negócio e o doido do pregador teve coragem de compartilhar com a gente o que está escrito ali. Entendeu? Então, então é um tipo de situação que assim, eu verifico hoje que tudo aquilo que está relacionado à tradição não tem muito valor. Pelo menos é o que parece, né? E a questão também de o sagrado ter perdido aquela importância, entende? Para ter uma ideia, quando uma pessoa passava num cruzamento, tinha receio quando via um despacho, pedia licença, porque a pessoa tinha uma compreensão metafísica, ou seja, tem um espírito aí. Hoje, rapaz, se a galera vê ali, dá uma limpezinha no frango, pega a cachaça, assim, e capina. Estou falando sério diante de Deus, eu já vi isso acontecer. Entendeu? Então assim, as pessoas não é uma questão só de igreja evangélica. Por exemplo, as pessoas tinham um respeito pelo padre. O padre na cidade, caramba, era quase que o prefeito. Entende? Assim, quando o pastor falava, o povo escutava. Então essas questões hoje em dia assim, parece que nós somos um bando de cavaleiros solitários e de filhos sem pais. É uma coisa mais ou menos assim, né? Então é um negócio que eu espero que haja uma reflexão. Eu lembro muito de quando surgiu aquele filme Tropa de Elite,
né? As pessoas tinham uma ideia muito negativa da polícia e havia uma leitura, né, muito grande de que o marginal ele é vítima da sociedade e a polícia resolve tudo. Depois daquele filme eu percebi uma certa admiração pelo trabalho do policial dedicado, que assim, corta um dobrado para fazer o trabalho de segurança, até por causa do fogo amigo na trincheira, né? E assim, aquela ideia, né, de que a burguesia de certa forma financia aquele armamento pesado através do consumo das drogas, né? Então é aquele caso, por exemplo, se eu for comprar droga, vai chegar uma hora que vai acabar o dinheiro, não tem como, assim, eu vou comprar um negócio ali, mas aí eu tenho que pagar o aluguel, tenho leite, tenho carro, tenho não sei o que, tenho não sei o que lá. Aí nisso que eu deixo de pagar esse negócio, vou para a rua, fico assim, assim, vai chegar uma hora que eu não vou ter nenhuma saída. Aquilo que na minha juventude a gente chamava de playboy, é diferente. Ele vai ter o disque droga direto, entendeu? E ele chama a galera, daí o pessoal vai fazer um trabalho, né? Não vou dizer que acontece nas faculdades, né? Mas assim, aí de repente está lá os colegas de faculdade se reunindo, não nas dependências da faculdade, obviamente, né? É o que eu imagino. E aí nisso eles estão lá, né? Naquela coisa todinha. E como é que conseguiram? Então você observa que assim, isso a parte vendo o filme, né? Do Tropa de Elite. E aí no Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro, a gente percebe que assim, aquilo que acontece na minha cidade ou no meu estado está relacionado a gente grande que ganha com a desgraça, gente que nunca vai parar numa cadeia. Vão pegar um cara do top do Marcelinho, né? Pega o cara magrinho, né? De bermuda lá arriada, né? Aquele negócio todinho, mas como é que aquela pistola israelense chegou na mão desse garoto? Como é que aquele fuzil russo chegou na mão daquele garoto? Eu nem sei. Tem fuzil russo? Tem? Ah, então tá bom. Aí nesse caso, né? Então, gente, desculpa, eu não sei, fazer o quê? Aí nesse caso, não que nem tem gente que chama o comandante mais alto da marinha de general, ou seja, o cara, assim, ele não sabe, ele vai falando, entendeu? Aí eu prefiro perguntar. É como assim, eu conheço uma pessoa que tem um filho, só porque ele, quando eles botaram a gasolina nos carros do banco lá, o que aconteceu? Por quê? Quando ele era maior de idade, tinha uma condição de menor com ele pegou 52 anos de carreira. Essa mãe teve todos os recursos. Porque abastecia o carro, né? Porque foi abastecido, esse carro para abastecer, né? Então é o seguinte, pessoal, mas os grandão mesmo que tá aí, que vem, exatamente. Passa, ninguém pega esse tempo de carreira. Antes de você ficar espantado, não vamos esquecer que ela ouviu da mãe do cara. Então, não, ela é da igreja. Não, então, ela é da igreja, mas é mãe do cara. E aí Não, eu sei, mas deixa. Então, em relação a isso, né, ô Wagner, deixa a Leduína falar. Né? Aí nesse caso, né, contrariar a moça. Aí em relação a. Não dá trela não, Leduína, você tá certo. Aí nesse caso, a juventude é assim mesmo, questiona tudo. Aí em relação a isso, observa bem. E na cabeça da gente, o grandão é o grandão que chefia o tráfico. Só que, gente, pelo amor de Deus, entende? Aí você olha essa questão, por exemplo, do filme. No filme você percebe o seguinte: há muita gente que ganha com a desgraça, e essa gente nunca vai aparecer, nunca vai. Aí morre o quê? Morre aquele garoto de 14 anos, morre aquele de 19, morre aquele de 17, né? Enquanto isso eu, né, tô com meu carrão, meus apartamentos, minha fazenda, meu não sei o que, meu não sei o que lá, sou chamado de senhor, chamado de doutor, meus filhos são formados nas melhores escolas do mundo, né? E assim, diante de situações assim, eu pego inclusive os meios de comunicação. Os meios de comunicação não nos treinam para a nobreza, não nos treinam para nos tornar pessoas melhores. É porque a igreja, ela é um microcosmo dentro do macrocosmo, né? Então, a igreja, ela acaba sendo um grupo social. Entende? Porque o que acontece? A igreja, ela acaba sendo o quê? Um grupo social, ela é uma comunidade. Então, o que acontece? Todos nós que estamos aqui,
Nós acessamos internet, nós temos telefone, nós assistimos TV. Então, por exemplo, se nós não tivéssemos internet, nós estaríamos vendo o quê? O governo cortou verba da educação. Lá no Brasil. Porque isso é o quê? É o que a mídia passa direto. Mas como a gente tem internet, a gente pode ter uma informação direta do ministro da Educação que fala sobre contingenciamento. E aí, por exemplo, eu não lembro onde eu li isso, mas uma pessoa falando, né, que corte é tipo Roberta Close, contingenciamento é tipo Pablo Vittar. Então, assim, parece que é a mesma coisa, mas não é. E aí, nesse caso, né, por exemplo, vocês perceberam que eu não rio, estou falando sério. Aí, nessa situação, porque deu para perceber quando eu falei, né? Então, mas o que o meio de comunicação fala? É corte, é corte, é corte. Aí, dentro da matéria, o corte, na verdade, é um contingenciamento. Dentro da matéria, mas não na chamada. E aí, observa bem, você vai vendo, hoje em dia nem tanto, mas há um tempo atrás, quando começou a novela Malhação, se falava muito aquele negócio do casal transar dentro de casa, que era mais seguro. E aí, quando o casal tinha a questão da gravidez, aí eles eram, o casal que não era novo para fazer o filho, era novo para criar o filho. E aí, nessa situação, eu olhava para aquilo e falei assim, pô, aqui na novela é maneiro, porque o pessoal é classe média alta. Como é que vai ser o cara pobre que mora numa kitnet, né? Ou então de repente sala, quarto, cozinha e banheiro, agora com filha, com genro, com filho, com neto, com não sei quem, não sei o que lá. Isso a Malhação não conta. Isso a Malhação não conta para a nova geração. A Malhação só conta o seguinte, é você que escolhe a hora. Entende onde eu quero chegar? Depende do que você chama de liberalismo, porque tem o econômico, tem o político e tem o teológico, né? Então, no caso do teológico, eu entendo que assim, o liberalismo teológico, porque o liberal, né, tem a ver com liberdade. Então é aquela questão de você não estar muito fechado dentro de um dogma. Por exemplo, eu tenho minha experiência com Jesus, mas essa minha experiência, ela é revestida, né, de uma confissão doutrinária. Então, o irmão que é pentecostal teve uma experiência com Jesus, que é revestida de uma outra confissão doutrinária. Então, o liberalismo é o seguinte, olha, essas coisas são nomes que a gente dá para algo muito mais fluido e muito maior. E aí é nessa hora que, de repente, o cara do fundamentalismo vai chamar o outro de herege, e aí começa a ter um monte de problema. Porque a questão principal, né, que a gente tem que ter cuidado, é que a fé cristã, ela não é moralismo. Não é aquele caso assim, como, digamos, quando eu oriento um casal que um dos dois está viciado em pornografia, eu não pego o caminho do Satanás, né, de que assim, olha, Deus vai fazer um negócio que vai, sei lá, vai mandar um raio sobre a sua cabeça, mas a questão de bater na tecla de quanta coisa a pessoa vai deixar de fazer. Uma delas é desvalorizar a verdadeira relação sexual por causa da relação sexual virtual, né, que ela não está fazendo com ninguém. Então é uma situação, até porque aquelas pessoas que estão lá, elas não existem, elas são personagens, né? Então digamos, de você pegar o caminho de conversar com a pessoa, que assim, olha, não adianta você ficar eu lembro muito daquela novela Tieta, que tinha uma tal de Sinira, né? Sinira, né? E aí nesse caso, o pessoal da antiga lembra. E aí nesse caso, assim, uma moça religiosa bastante reprimida. Mas a repressão que ela tinha só deixava a situação dela muito mais complicada. Então, eu entendo que o tempo do moralismo não dá mais na nossa época. Nossa molecada vai para a faculdade, aí encontra esse monte de situação lá, diferente do que ele aprendeu na igreja. E você não está lá para tomar conta dele, ele está lá com 16, 17, 18 anos. Então, a questão é o seguinte, olha, a fatura vai chegar. Está disposto a pagar a fatura? Essa é a palavra. Está entendendo? É aquele caso. Aquela mulher ali que você acha ela um avião, tá bom, mas ela é casada, você sabe que o marido dela não é flor que se cheire. Ela está de olho em você, mas por que ela não larga o cara?
E o cara não tá ali, o cara tá preso. Tá dando para... Aí já dificultou mais, gostou, dramatizou mesmo, botou, né? Entende? Então, o que acontece? Eu entendo que a questão principal, tanto um extremo quanto o outro, é complicado, né? De assim, nada é pecado, né? Porque existe a situação da pessoa, pelo caminho do liberalismo, abrir mão de algumas questões de consagração, santidade, coisas do tipo, ou de dar outros nomes para isso. Porque geralmente a linha, né, do liberal vai mais para o aspecto ético, político, social, geralmente vai por aí, né? Enquanto o fundamentalista vai mais para aquela questão metafísica. Eu entendo que tudo é importante. Quem eu sou aqui dentro, quem eu sou aqui fora, a questão que as minhas escolhas trazem consequências, né? Não viver na neurose do diabo, mas entender que eu não posso ignorar os ardis dele e que eu tenho um Deus, né, que espera algo de mim e eu quero corresponder a isso que ele espera de mim. Só que o problema é que é o seguinte: algumas situações que a gente tem é que a pessoa vai para a igreja como se fosse um cliente. Ela quer ouvir uma boa música, ela quer ouvir uma boa mensagem, ela quer um bom estacionamento, ela quer um bom berçário, ela não quer cumprimentar ninguém. Tá dando para entender? Ela, por exemplo, hoje eu não estou afim de ir, hoje eu tenho um lugar melhor para ir, eu tenho uma casa de campo, eu tenho futebol, eu tenho não sei o que lá. Então, assim, essa mentalidade que a gente tem é meio complicada, né? E assim, seria importante que a gente observasse, né, que, como é que eu posso dizer, que a gente não pode sair de uma celebração do mesmo jeito que entrou. Tem que ser aquela coisa assim, não, peraí, eu cheguei aqui, eu abri meu coração, Deus falou comigo, eu tomo uma atitude, eu quero sair daqui diferente. É aquele caso, eu não elogio minha esposa, eu quero passar a elogiar. Eu não escuto meu marido, eu falo que meu marido é um banana, mas ele não é um banana por acaso, ele é um banana porque ele não quer brigar comigo. Por quê? Porque eu sou o macho da casa, tudo tem que ser do meu jeito. Está dando para entender? Então, aí quando a palavra vem, aí o indivíduo ele abriga e percebe assim, opa, algo tem que mudar na minha vida. Agora, se ele sai do culto assim, fulano tinha que estar aqui, fulano não veio, pronto, esse daí tu já sabe que assim, não foi tratado e semana que vem não vai ser tratado também. Essa palavra é para fulano. Tá, aquilo que minha irmã chamava, né, de crente pá e crente inchada. O crente pá é sempre os outros, e o inchada é aquele, olha, não, peraí, isso aqui é para mim, né? Então é importante que a gente pare para pensar, né, sobre o que a gente tem que fazer para a celebração, né, para a adoração comunitária acontecer. Na volta do intervalo a gente vai pegar outros pontos, né, para a gente encerrar e falar sobre planejando cultos mais dinâmicos. Grande abraço, bom lanchar.